Pode falar, eu sei. Você tava com saudades de ver Jedi em ação, né? Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Olha, por mais que eu fale por aqui que Star Wars é um rico universo com a possibilidade de contar os mais variados tipos de histórias, não dá para negar que ver Jedi em ação tem muito atrativo, né? Um atrativo visual, um atrativo de diversão, e que Histórias do Jedi, série de animação com 6 curtas-metragens que acabou de chegar no Disney Plus, traz com louvor. Produzida pelo Dave Filoni, com a mesma estética da série animada de Clone Wars, essa animação promete preencher algumas lacunas nas histórias de Star Wars, principalmente lacunas envolvendo 2 personagens. Os 6 episódios são divididos em 2 narrativas. Uma a respeito da Ahsoka Tano, personagem criada para Clone Wars, muito querida pelos fãs, que ganhou até recentemente uma versão em live action, interpretada pela Rosário Dawson, que vai fazer a personagem numa série própria. A segunda linha narrativa é focada no Conde Dooku, antes dele virar para o lado sombrio da Força, quando ele ainda era um Jedi. E aí a gente acompanha 3 momentos, tanto na vida da Ahsoka, quanto na vida do Conde Dooku. E apesar da série oferecer situações muito interessantes de combate, que é o que a gente gosta de ver envolvendo Jedis, ela acaba surpreendendo por oferecer também um certo grau de melancolia na forma como conduz as suas histórias, porque a gente está vendo ali, em relação a Ahsoka Tano, a origem de uma personagem da qual a gente sabe onde vai chegar, a gente sabe o que vai acontecer com ela, a gente sabe o que vai acontecer com a Ordem Jedi e como ela vai precisar fugir disso tudo. Por outro lado, o Conde Dooku também é um personagem bastante complexo e que tem ali alguns ideais em relação a como que a República e a Ordem Jedi se comportam, que fazem sentido a partir das observações que ele vai fazendo com sua própria experiência. Só que ele se rende de fato a um discurso muito complicado, né? Porque ele se rende ao discurso do Palpatine e acaba se tornando então um guerreiro Sith. E a gente acompanha toda essa jornada dele a partir de 3 momentos que a série mostra como decisivos para que ele tomasse a atitude de seguir o caminho do mal. Só que o interessante do Conde Dooku é que ele segue o caminho do mal, mas sem jamais reconhecer isso. Ele acha de fato que está fazendo a coisa certa por conta dessas observações que a gente vê aqui nos episódios. Que, como eu falei, são 6 episódios curtos, né? 6 curtas-metragens que variam de tempo ali entre 15 e 17 minutos e que começam com um episódio justamente falando sobre a Ahsoka, mostrando o nascimento da Ahsoka e uma situação bastante particular envolvendo ali a tribo onde ela nasce, né? Com a mãe dela levando a pequena Ahsoka com apenas 1 ano de idade para uma caçada. E aí a gente percebe de onde vem a resiliência dessa personagem, a resiliência da Ahsoka Tano. É de família, garanto para você. O segundo episódio começa o arco do Conde Dooku, que aí a gente acompanha no segundo, no terceiro e no quarto episódios, para no quinto e no sexto a gente retornar para a linha narrativa da Ahsoka, aí já mostrando ela como Padawan do Anakin Skywalker, e aí a série faz algo que eu sempre senti falta em Clone Wars, que é mostrar o Anakin de fato como um mestre para ela, porque a Ahsoka ela foi colocada ali como Padawan do Anakin já no meio das guerras clônicas. Então não havia muito tempo para a gente ficar vendo o Anakin treinando a Ahsoka, porque o treinamento dela é basicamente em campo de batalha, é basicamente nas missões que ela acompanhava ali o Anakin. Mas nesse episódio, né, no quinto episódio, a gente consegue acompanhar o Anakin de fato treinando a Ahsoka. E aí o episódio vai dando alguns saltos temporais e dá um que é definitivo, que conecta tudo que a gente está vendo com algo que acontece no fim de Clone Wars. E que também passa uma ideia bastante triste, porque é o momento em que a Ahsoka precisa enfrentar os soldados que ajudaram a treiná-la. E aí no sexto episódio a gente tem a Ahsoka já foragida, escondida ali numa fazenda, no período que o Império tomou conta realmente da galáxia. E nesse episódio ela precisa enfrentar primeiro a questão de se esconder, que é muito difícil para uma Jedi, né, que está sempre ali disposta a fazer a coisa certa, esconder quem ela realmente é e não confiar em ninguém, né, ter sérios problemas de confiança que acabam rendendo o segundo desafio quando ela enfrenta um Inquisidor, que são aqueles Jedi que caíram
e se tornaram caçadores de Jedi para o Império, né, que a gente acompanha depois em Star Wars Rebels, tem também na série do Obi-Wan, e no jogo Jedi Fallen Order a gente também tem ali um grupo de inquisidores que aparecem, né, que são os vilões daquele game. Na trama do Conde Dokkan, a gente acompanha primeiramente uma situação envolvendo o sequestro de um filho de um senador que abandonou completamente o seu povo, né? E aí a gente vê o Conde Dokkan frente a uma situação bastante complicada, porque quando ele vê o lado das pessoas que sequestraram o filho do senador, ele entende esse lado, e ele percebe que o senador, na verdade, é um sujeito corrupto, um sujeito desumano, um sujeito com aspirações até de tirano. E aí Dokkan e seu padawan, que é ninguém mais, ninguém menos que Qui-Gon Jinn, precisam ficar no centro dessa questão. E aí, para que lado que essa balança vai pender, né? Outro episódio focado no Conde Dokkan, que é o terceiro episódio da série, a gente já tem um salto temporal, Dokkan um pouco mais velho, indo com o Mace Windu, o personagem do Samuel L. Jackson, né, investigar a morte bastante suspeita de uma mestre Jedi. E lá, novamente, ele é confrontado com a ideia de um político corrupto, colocando na cabeça do Dokkan, então, toda uma questão de que a Ordem Jedi nada está fazendo para impedir essa corrupção. E parece a todo tempo simplesmente seguir as ordens da República, seguir as ordens do Senado, deixando essa corrupção se proliferar. E é isso que vai movendo o Dokkan para que no último episódio que ele aparece, o quarto episódio, a gente finalmente pode conferir a queda do Conde Dokkan para o lado sombrio. Ele também responde uma questão que está aí na cabeça dos fãs de Star Wars há muito tempo. Quem assistiu Star Wars o episódio 1, né, Ameaça Fantasma, viu ali a introdução de uma personagem da mesma raça do Yoda, a Yaddle, que era também uma Jedi. E ela aparece no episódio 1, ali na reunião do conselho, só que quando o Qui-Gon Jinn morre, ela não aparece no velório do Qui-Gon Jinn, e depois ela simplesmente não retorna nos outros episódios. Então muita gente se perguntava o que aconteceu com a Yaddle. E nesse episódio a gente tem a resposta. E talvez por isso esse seja um dos episódios mais tristes de histórias dos Jedi. E esse episódio até ele tem alguns momentos que se passam ali em situações mostradas no episódio 1. A gente acompanha o retorno do Qui-Gon Jinn para Coruscant, né, quando ele leva o Anakin para o Conselho Jedi avaliar se o Anakin poderia ser treinado. Então a gente tem ali algo que se passa nos bastidores disso. E logo depois temos uma situação em que o Conde Dokkan está ali visitando um local onde ele levava sempre o Qui-Gon, quando o Qui-Gon era seu padawan, e ali ele remoendo um pouquinho por conta da morte do personagem. São momentos muito singelos, muito particulares desses personagens que eu acho que agregam muito na narrativa de Star Wars, Histórias dos Jedi. Das duas linhas, a que eu mais gostei realmente foi a do Conde Dokkan. Eu acho que a série lida muito bem com toda essa questão de mostrar que a República não era perfeita, a República estava completamente já fadada a cair pelos seus senadores, que pouco se importavam com o povo que os elegia, e estava muito próxima de cair na conversa de um sujeito completamente autoritário, que era o Palpatine, que acaba criando o Império, que nada mais é do que uma grande ditadura, né? E aqui a gente acompanha, no caso do Dokkan, como que ele estava completamente sem esperança para o cenário político em que ele se encontrava, e como é fácil para ele cair no papo do Palpatine. Porque esse papo de combate à corrupção, né, que vinha ali do Palpatine, esse papo de combater de todas as formas, ele é um pouco vago também. Aliás, ele é muito vago e pode levar para uma situação realmente de controle total, de tirania, que é, né, o que a gente acaba vendo em toda a história de Star Wars e que a gente encontra paralelos muito próximos com a história recente do nosso planeta, né? Até na primeira parte ali dessa história do Conde Dokkan, que é o segundo episódio, a gente acompanha a personagem, né, uma das personagens responsáveis pelo sequestro do filho do senador daquele local, falando que o senador talvez não tivesse começado a sua carreira política com a ideia de fazer o mal, de abandonar os seus. Ele até começou com boas intenções, mas aos poucos ele foi se corrompendo. Isso reflete completamente na história do Conde Dokkan. No terceiro episódio, a gente vê o Conde Dokkan sendo confrontado por um soldado que estava ali lutando contra o próprio senador, né, o senador de seu próprio planeta, e ali ele comenta com o Dokkan o porquê que ele estava fazendo isso e a forma como ele enxergava a Ordem Jedi. A Ordem Jedi, para esse pessoal, vivia ali na coleira, né, do Senado e da República. E o Conde Dokkan, pelas coisas que ele vê ao longo do tempo, ele não tem como não concordar, fazendo desse momento um dos principais, né, em que ele realmente enxerga que as coisas estavam erradas.
Só que a forma como ele enxerga para combater isso é que é o problema, né? Do lado da Ahsoka é muito interessante. O primeiro episódio dela é o mais fraquinho, tá? Porque apesar de mostrar realmente de onde vem a força dessa personagem, ele é até bastante pueril, de certa forma. Mas depois, né, a trama dela realmente pega um peso maior para toda a história dessa personagem. Porque a gente acompanha ali a relação dela com o Anakin, de mestre e de aprendiz, e como que o Anakin às vezes pegava pesado com ela nesse sentido. E depois a gente acompanha ela numa situação de resignação, porque ela também era uma Jedi, de certa forma até como o Conde Dooku, bastante contestadora com a forma como a Ordem Jedi se comportava perante a República. Só que no caso dela, ela não cai, né? Muito pelo contrário. A Ahsoka é uma personagem que de certa forma até evolui, de realmente ser uma mantenedora da paz. A Ahsoka não é uma personagem que depois se volta completamente para a ação. Ela faz o que precisa ser feito quando precisa ser feito, ou seja, quando a vida dela está em risco. Mas a forma como ela age não é a forma do combate. E isso fica muito claro quando o Inquisidor chega até ela no último episódio aqui de Star Wars, Histórias dos Jedi. Eu gosto muito do universo animado de Star Wars, comandado pelo Dave Filoni. E esses 6 episódios curtos aqui, eu acho que são um gosto muito grande do porquê que esse universo animado funciona tão bem. Personagens bem desenvolvidos, cenas de ação muito bem coreografadas e uma atmosfera muito própria, mas ao mesmo tempo muito fiel ao que a gente espera de uma aventura situada no universo de Star Wars. Inclusive fica a dica dos nossos podcasts sobre as séries do Filoniverso, né? Procura lá no Spotify por Cine Alerta Star Wars, que vai ver uma relação. A gente tem podcast de Star Wars Rebels, de Clone Wars e da última série, que é o Bad Batch, que dá continuidade a Clone Wars também, e que já está aí com a segunda temporada para estrear no comecinho do ano que vem. Essa série não sei se vai ter segunda temporada, não tem nada confirmado ainda. Eu espero que tenha, porque tem muito mais histórias de Jedi para serem contadas, inclusive Jedi que podem ser criados para essa série, né? Se a série vingar, se a série tiver uma segunda, terceira temporada, dá para criar histórias de personagens que a gente também não conhece, fazem parte de todo o cânone de Star Wars, mas que não tiveram chance de ter essas histórias bem contadas. Tem uma pequena aparição do jovem Kanan Jarrus, o Jedi renegado lá de Star Wars Rebels, antes dele se chamar Kanan, né? Quando o nome dele ainda era Caleb Dune, né? Ele aparece brevemente ali, observando a Ahsoka treinar. Uma bela forma de conectar essas histórias, né? A Ahsoka depois vai se encontrar com o Caleb lá em Star Wars Rebels em vários momentos. Olha, esse Star Wars Histórias dos Jedi foi uma grata surpresa. Dá para assistir rapidinho, os episódios são curtos e não tem como você realmente não assistir rapidinho, porque não dá para deixar os episódios para assistir depois. Uma vez que você começa, você não quer parar de assistir. Animação de excelente qualidade, altíssimo nível, muito bem produzida, apesar de, obviamente, não ter o mesmo orçamento de uma temporada de Star Wars Clone Wars, ela ainda assim é muito bem produzida, muito bem escrita, tem o Dave Filoni ali comandando como co-roteirista ou roteirista todos os episódios, e a maioria deles é dirigido pelo Saul Ruiz, que já tinha dirigido vários episódios de Clone Wars, se não me engano ele também dirige alguns de Rebels e de Bad Batch. Uma boa pedida então, se você estava com saudade de ver Jedis em ação no universo de Star Wars. E aí, já assistiu Histórias dos Jedi? Comenta aqui embaixo se você gostou e fala pra mim qual a sua animação preferida no universo de Star Wars. Aproveita, compartilha esse vídeo com os fãs de Star Wars aí da sua timeline para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se você gosta do que a gente produz por aqui e quer ajudar a gente a manter o conteúdo no ar, entra lá em padrim.com.br/cineaberto. Tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso, que ajuda a gente não só com os vídeos por aqui, mas também com os podcasts. Como eu falei, você acompanha lá no Spotify. E você também ajuda a gente toda vez que precisar fazer suas compras na Amazon, se você comprar por um dos links que eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, se você concorda comigo que Star Wars também não é só histórias de Jedi, dá uma conferida nesse vídeo aqui. É isso, valeu pela audiência e até a próxima.